Prosseguindo o estudo de História da Igreja, estamos no livro 2, na página 61. Vamos ao item 9 do nosso material didático. Vamos falar de um historiador chamado Hegesipo, uma pessoa que escreveu uma obra de história da igreja contando os Atos dos Apóstolos, uma obra grande, mas que infelizmente se perdeu. Então nós temos pequenos fragmentos da literatura dele. Vejamos o que diz Hegesipo. Ano 180 da era cristã, no ano que está terminando a peste, o ano 180 é o período que a peste encerra, né? Então diz, Hegesipo viveu do ano 110 ao 180, foi um judeu convertido ao cristianismo que possuía um largo conhecimento em hebraico e aramaico. Hegesipo escreveu uma importante obra chamada Memórias, em 5 volumes. A obra tratava sobre a pregação dos apóstolos e deveria conter testemunhos que seria de grande riqueza para a igreja. Mas, infelizmente, a obra se perdeu. Porque você veja, o período que ele está vivendo, vamos dizer, ano 180, 90 anos de perseguição. Ok? Então, diz que ele relatava sobre a pregação dos apóstolos e toda a igreja nesse primeiro século. Esse primeiro século que é um século espetacular de história, de história de sofrimento, mas de testemunho espetacular, de mártires, de fidelidade a Deus. Ok? Então, se essa obra tivesse permanecido, seria muito rico para nós. Bom, infelizmente ela se perdeu. O comentário prossegue. O bispo católico Jerônimo de Estridão afirmou que Hegesipo escreveu a história de todos os eventos eclesiásticos, desde a paixão de Nosso Senhor até o seu próprio tempo, em 5 volumes. Então, o tempo dele, por isso eu coloquei, ele morreu no ano 180 da era cristã. Bom, o que nós temos então foi mantido por Eusébio de Cesareia. Ok? Então eu coloco um texto aí que ele citou de Hegesipo para nós lermos. Ele diz: assim é, pois, que Hegesipo deixou-nos um monumento completíssimo de seu próprio pensamento nos 5 livros de memórias que chegaram a nós. Neles mostra como, realizando uma viagem a Roma, esteve em contato com muitos bispos e como de todos eles recebeu uma mesma doutrina. Será bom escutá-lo depois que disse algumas coisas sobre a carta de Clemente aos Coríntios, acrescentar o seguinte, o que ele escreveu, Ele diz: e a igreja dos Coríntios permaneceu na reta doutrina até que Primo foi bispo de Corinto. Quando eu navegava para Roma, convivi com os coríntios e com eles passei muitos dias, durante os quais me reconfortei com a sua reta doutrina. E chegado a Roma, fiz uma sucessão até Aniceto, cujo diácono era Eleutério. A Aniceto sucedeu Sotero, e a este Eleutério. Em cada sucessão e em cada cidade, as coisas estão tal como pregam a lei, os profetas e o Senhor. O mesmo escritor nos explica o início das heresias de seu tempo nesses termos. E depois que Tiago, o justo, sofreu martírio, o mesmo que o Senhor, e pela mesma razão, seu primo Simeão, o filho de Clofas, foi constituído bispo. Todos o haviam proposto por ser o outro primo do Senhor. Por esta causa, chamavam virgem a igreja, pois ainda não havia se corrompido com vãs tradições. Então, quer dizer, aquele primeiro século, ele está dizendo que a igreja estava firme na fé. E a partir de algum momento vai começar a surgirem heresias, ou seja, algumas igrejas começarem a aceitar a heresia, E prossegue, mas foi Tebutes, por não ter sido nomeado bispo,
que começou a corrompê-la. Então ele já conta a história de um homem que ele queria ser bispo, tá bom? Mas ele não foi recebido, então ele se corrompeu, tá bom? Vocês se lembram daquele herege que eu falei, Marcião, um homem que ele inventou um cano sagrado, né? Tá bom? Tirando alguns evangelhos, fez um cano de alguns livros só para ele, né? Diz a história que ele, certa vez, encontrou, né, um discípulo de João, que me fugiu o nome agora, mas pediu a ele que ele o reconhecesse como bispo, né? Como cristão, como ministro, tá bom? Policarpo, tá bom? Lembrei, Policarpo. Diz, Policarpo, você é uma autoridade, esteve com João, me reconhece como bispo, né? Mas ele era um herege e diz que Policarpo foi pesado com ele, falou, eu te conheço como primogênito de Satanás. É o que a história diz que Policarpo falou para ele, né? Policarpo era igual João Batista, né? Então, falou isso para ele. Bom, e então aqui já está falando desse Tebutes também, que diz, partindo das 7 seitas que havia no povo, das quais também ele formava parte. Olha, aí já tinham diversas seitas, né? 7. Delas saíram Simão, daí os simonianos, Cleóbio, de onde saíram os cleobinos, Docítio, de onde os docitanos, Górteo, de onde saiu o Gorátinos, e os masboteus. Destes procederam os menandristas, os marcianistas, os carpocratianos, os valentinianos, os basilianos e os saturnianos. Cada um destes introduziu sua própria opinião por caminho próprio e diferente. Deles saíram pseudos cristos, pseudos profetas e pseudos apóstolos que despedaçaram a unidade da igreja com suas doutrinas corruptoras contra Deus e contra seu Cristo. O mesmo autor descreve ainda inclusive as seitas que houve em outro tempo entre os judeus, dizendo: existiam diferentes opiniões na circuncisão entre os filhos dos israelitas, contra a tribo de Judá e contra Cristo, a saber, essênios, galileus, hemerobatistas, marboteus, samaritanos, saduceus e fariseus. Então, ele cita aí um escrito desse homem, que restou apenas essa parte que Eusébio de Cesareia citou, né? Mas seria bom ter esses 5 livros para nós podermos estudar hoje, ou seja, teríamos um número muito maior de testemunho dos cristãos da igreja primitiva. Tá bom? E mais detalhes, certamente, sobre a pregação dos apóstolos, como, por exemplo, será que o apóstolo Paulo esteve na Espanha? Não, e mais eventos na vida de Pedro, João, seria então muito interessante. Mas esta obra se perdeu e é quase impossível que ela seja encontrada, né? De vez em quando eles encontram pergaminhos, tem aquela biblioteca a gigantesca do Vaticano que eles guardam, e como tem muitos livros ali que eles foram trazidos de Constantinopla, lá em 1453, quando os muçulmanos conquistaram Constantinopla, os católicos ortodoxos saíram, foram para a Europa e levaram muitos pergaminhos que ficaram no Vaticano e que estão até hoje sendo estudados, né? Mas é quase impossível. De vez em quando encontram algum pergaminho raro, mas provavelmente uma obra desse tamanho não tem mais como encontrar, né? Ela teria se perdido mesmo, né? Infelizmente.